Bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para aqueles que estão começando a caminhar comigo agora, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Eu gostaria de compartilhar um texto com você que se encontra em Hebreus, capítulo 13, versículo 15 e versículo 16. Hebreus, capítulo 13, versículo 15 e versículo 16. Diz o seguinte: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, e o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois, com tais sacrifícios, Deus se compraz. Gostaria de falar com você nessa manhã sobre o dever de cultuar a Deus. É o dever de cultuar a Deus, não é uma opção de cultuar, não. Deus não te dá uma opção, se você quer ou não quer cultuar. Você que conhece o Senhor tem o dever de cultuar ao Senhor. O culto a Deus, como já disse, não é uma opção, mas é um dever. Adoramos a Deus com a nossa vida. Não é aquele momento que você única e exclusivamente separa para ir a um determinado local, juntamente com os outros irmãos e irmãs ali, e ali você se reunir com esses irmãos que às vezes você só encontra uma vez por semana e começar a prestar um culto a Deus. Não é só isso não. Isso é muito importante, muito. Inclusive nesses momentos ainda que nós temos aí de pandemia, algumas pessoas tiraram férias do Senhor. Literalmente. Elas não têm mais na agenda delas aquele horário de ir para a igreja ou numa escola bíblica, ou para um culto ou de manhã ou à noite na igreja aos domingos. Simplesmente elas riscaram isso e, além de riscarem isso, não separaram um tempo em casa com a sua família ou pessoalmente para prestar um culto ao Senhor. Tiraram férias. Mas queria dizer para você que nessa palavra aqui que nós temos hoje, eu gostaria de dar pelo menos 8 motivos para você cultuar o Senhor. 8 motivos para você prestar o seu culto ao Senhor. Eu queria te pedir que, não por mim, não, mas pelo Senhor, você colocasse aí na sua agenda novamente essa necessidade de separar um tempo e, além disso, você cultuar o Senhor com a sua vida, no seu trabalho, na sua casa, no seu lazer, onde quer que você esteja. Que em todo tempo a sua vida seja uma vida de culto, de louvor e de adoração ao Senhor. Então, gostaria de falar de alguns princípios do culto na nova aliança. Vamos adorar a Deus biblicamente. E é biblicamente que você precisa adorar o Senhor. Primeiro, culto é uma oferta, tá? Culto a Deus é uma oferta. Ofereçamos. O culto não é para recebermos, mas para darmos. Não somos clientes ou espectadores, mas adoradores. Cultuar é servir. Então, aquela ideia, não, eu vou para o culto para receber alguma coisa de Deus, eu vou para o culto para me sentir bem. Não, você vai para o culto para você oferecer daquilo que você já recebeu e tem recebido de Deus durante a sua vida e na sua vida. Então, é oferecer. Você está ali para oferecer um culto a Deus. Nós não vamos a um supermercado, nós não vamos a uma padaria, nós não vamos a uma loja de conveniência para buscarmos algumas coisas, não. Nós vamos ali para oferecer o nosso louvor, a nossa adoração a Deus. Segundo, o culto é ininterrupto. Segundo o versículo de Hebreus 13, capítulo 13, versículo 15 e 16, o culto é ininterrupto, sempre. Ele não se limita ao tempo do culto coletivo ou individual, mas à nossa vida. A adoração é um estilo de vida.
Ou você tem esse estilo de vida, ou você não tem esse estilo de vida. Ou você é uma pessoa que sempre, em todo momento, em todas as horas, está louvando, cultuando e adorando a Deus, ou não. Se você acha que o seu culto é só naquele horário que você sai da sua casa e vai para um determinado lugar, infelizmente você é um religioso. Você separa a sua vida no momento de consagração, de adoração, e depois você leva a sua vida de qualquer forma, de qualquer maneira, como se as duas coisas fossem separadas. Então não é bem assim que o culto funciona. Terceiro lugar, o culto é dirigido a Deus. Ofereçamos sempre a Deus o culto. Quarto, então o culto é dirigido a Deus e é prescrito nas Escrituras como que nós devemos adorar a Deus. Você não pode adorar a Deus de qualquer forma, de qualquer maneira, biblicamente falando. E outra coisa, aqueles que estão à frente do trabalho precisam ter a responsabilidade, o temor e o tremor diante de Deus na condução desse culto. Quarto lugar, o culto é mediado por Jesus Cristo, por meio de Jesus. É bíblico isso. Você não cultua a Deus com outro mediador. Você só cultua a Deus através de Jesus Cristo. E é através de Jesus Cristo você tem acesso a Deus. E é através de Jesus Cristo que nós somos reconciliados e que nós temos acesso à presença desse Deus santo, santo, santo. É por meio de Jesus Cristo. Nós não podemos nos esquecer disso. Quinto, o culto é oferecido por meio de sacrifícios espirituais de louvor. Sacrifício de louvor. E outro detalhe interessante, quando você pensa em culto, às vezes nós erramos ao nos expressarmos, ou talvez nós achamos que seja assim. Você chega no local, na igreja, quando eu digo na igreja, pode ser num salão, pode ser numa casa, pode ser onde. Aí você faz uma oração de abertura, quase todos os lugares, e aí você fala assim, agora nós vamos passar para o louvor. Depois nós vamos passar para a palavra. Depois nós vamos passar para a oração. Como se fossem departamentos diferentes dentro de um culto. Não é assim. Quando você está ali, você louva a Deus com louvor, você louva a Deus com a palavra, você louva a Deus com a oração, você louva a Deus com a intercessão, você louva a Deus com a leitura das Escrituras. Todo momento é de louvor e adoração ao Senhor. Todo momento. São sacrifícios de louvor a Deus que nós prestamos. Sexto lugar, o culto é a expressão de um novo estado espiritual. É fruto de lábios que confessam o seu nome. Então é isso. Sexto, repetindo, culto é a expressão de um novo estado espiritual, de um novo nascimento. Você está ali diante de um Deus pessoal, de um Deus que te chama pelo nome, de um Deus que te conhece, e você conhece esse Deus. Você não está diante de um Deus com D minúsculo estranho, não. Você não vai ser surpreendido por um ato radical desse Deus que vai te pegar de surpresa, no sentido de trazer alguma coisa que ele não deixou prescrito ali nas Escrituras. Não. Você está diante de um Deus, por maior que seja esse milagre que ele fizer ali. Por mais que você seja até surpreendido positivamente diante desse Deus, tudo que acontecer ali, Deus já se revelou nas Escrituras dele. Então, também é outra coisa, não dá para você louvar, adorar, servir ao Senhor sem conhecer esse Deus nas Escrituras. O seu culto não pode ser separado das Escrituras. Não dá para você ir e alguém a pensar em algo novo que alguém nunca fez e nem fez, e de repente você se reunir, essa pessoa começar a inventar alguma coisa. Não dá para ser assim. Sexto lugar,
já falei, né? 7º lugar, o culto é confessional, ou seja, confessam o seu nome. Confessamos o que cremos. Confessamos o que cremos. 8º lugar e último lugar, o culto é acompanhado por atos de amor fraternal. Fraternal, quase que não sai essa palavra. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação. Tais atos são sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. O culto, esse culto é acompanhado de atos fraternais. Resumindo, você precisa cultuar a Deus não para receber. Você precisa cultuar a Deus por aquilo que você já recebeu. Você precisa estar na presença de Deus com um coração aberto para oferecer um louvor e adoração a esse Deus por aquilo que você já recebeu. E você fazendo isso, você vai estar ali não com concorrentes para ver quem adora num volume maior de cântico, de voz. Não, você está ali, e quando você está ali servindo a Deus com tudo aquilo que você tem de melhor, você começa a servir as pessoas que estão ao seu redor da melhor forma e da melhor maneira possível. Então, queria te pedir que, para você rever a sua maneira de cultuar a Deus, para você colocar na sua agenda e novamente um tempo para você prestar um culto coletivo a Deus com seus irmãos e irmãs. E se você ainda não restaurou o seu culto espiritual no lar, o seu culto doméstico, talvez seja uma oportunidade também para você retomar isso aí. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua casa e a sua família, em nome de Jesus.